Só paramos quando chegamos em casa por volta das 8 horas. Tia Rita já nos esperava havia algum tempo. Muito bonito, não é, seu Júlio? Não é, seu Nilcinho? Perderam a aula, disse minha tia de cara amarrada. É, nós tivemos alguns contratempos, respondeu meu primo cinicamente. E você, Nilcinho, qual é a sua desculpa? Nós perdemos a aula, né? Respondi sem graça. É muita irresponsabilidade vocês dois, sabia? Disse minha tia Rita furiosa. Acho que vou acabar com esse negócio de dormir na casa dos coleguinhas. Tratem de tomar o café enquanto ainda está quente. Como estávamos famintos, corremos sem perda de tempo. Tia Rita retirou-se para o seu quarto. Ainda bem que o tio sempre sai cedo para a oficina, eu disse aliviado. É. E já pensou no castigo que ele ia dar em nós se estivesse aqui agora? Acrescentou meu primo. Logo depois voltava a tia Rita. Então ela falou: irei até o armarinho de Dona Cândida comprar pano. Quando terminarem o café, quero que os moços estudem o resto da manhã, já que não foram à aula hoje. Quando eu voltar, não quero queixas, ouviram? Ordenou tia Rita. Nilcinho, nem um pio sobre o lobisomem ou nossa ida ontem até lá. Se eles descobrirem com quem a gente andou se metendo, isso vai dar a maior confusão. A gente não pode dar mais furo, senão vamos ficar de castigo. Mas esse é o menor dos nossos problemas. Ainda estamos em perigo. Como assim? Nós conseguimos escapar daquele monstro. Estamos vivinhos. Por alguns instantes, o meu primo ficou só me olhando, refletindo sobre o que eu dissera. Então falou: Uai, então me explica. Tá, mas não aqui. Já que tia disse que a gente tem de estudar, vamos para o nosso quarto, que lá é mais sossegado. Uma vez em nosso quarto, então comecei a falar. Agora que sabemos o segredo do Dr. Bartolomeu, que ele é o lobisomem, você acha que ele vai deixar isso de lado? Ele virá atrás de nós. Você está certo. Mas o que a gente vai fazer? Se contarmos para alguém, gente adulta, eu quero dizer, eles vão rir de nós. E contando, eles, o pai e a mãe, também ficariam sabendo que entramos no sítio do Bigodudo escondidos. E como a gente vai explicar isso? O meu primo tinha razão. Éramos apenas duas crianças impulsivas que viviam aprontando super ideias, que na maioria das vezes terminavam em confusão. Quem em sã consciência iria acreditar no testemunho de dois moleques reconhecidamente impulsivos, com um histórico de confusões contra uma das pessoas mais respeitadas, se não a mais respeitada de nossa cidade? Alguém como o Dr. Bartolomeu? Mas, ainda assim, e apesar de todas aquelas complicações, eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele voltaria para acabar de vez com a gente. Disse a meu primo que não havia outro jeito e que caberia a nós detê-lo e trazer paz a Pouso da Fé. Ele concordou comigo, mas disse que para isso a gente teria de ter a ajuda de um adulto, pois sem isso nossas chances eram mínimas, para não dizer impossíveis.
Teria de ser alguém de nossa inteira confiança. O Juca lá da oficina, vocês devem estar pensando. Não? Não, nem pensar. O Juca, apesar de ser um sujeito boa praça, não era reconhecido por ser alguém valente ou destemido. Nem de longe possuía qualquer experiência naqueles assuntos. E, nesse caso, estava fora de questão. A única pessoa, a mais óbvia, que poderia nos ajudar de fato, era o tio Oscar. Ah, é claro, teríamos que contar tudo para ele, sem esconder nada, pois ele, ao mesmo tempo que era bem-humorado e simpático, também era sério, correto com as coisas e não gostava de mentiras. Sabíamos que ele viria naquele final de semana, portanto, tínhamos de esperar. A ansiedade era imensa. Algumas horas depois, após o almoço, eu e meu primo, sentados na calçada em frente de casa, feito duas estátuas gêmeas, confabulávamos os próximos passos para a próxima investida contra a fera. Caramba, Júlio! Despertei subitamente. Esquecemos o Vandinho, eu disse em pânico. É mesmo, meu Deus, aquele maldito deve ter pegado ele. Estávamos tão voltados para nossas preocupações, desde o episódio lá no sítio do Dr. Bartolomeu, que acabamos nos esquecendo do Vandinho pé de vento. Só naquele momento é que a gente se deu conta da sua ausência. Imaginamos coisas terríveis que poderiam ter acontecido a ele, como resultado de nosso plano estúpido. Era um desconforto que começava a gerar dentro de nós um sentimento de culpa. A perda do Zeca era uma ferida ainda aberta, e a do Vandinho veio para complicar ainda mais. Como não tínhamos certeza ainda, pensamos até em ir à sua casa, a fim de conferir. Lá, se tivesse alguma movimentação incomum de pessoas chorando, seria bem provável que ele estivesse desaparecido, ou, na pior das hipóteses, morto. Porém, antes que a gente fosse disparada para a casa dos pais do Vandinho, e como um alívio para a nossa agonia, avistamos o Vandinho em pessoa, andando devagarinho, acenando com a mão levantada para nós. Graças a Deus. Eu e o Júlio nos levantamos e fomos falar com ele, aliviados e contentes por saber que ele estava vivo. Como é que é, Vandinho? Disse meu primo berrando de felicidade. Passada mais aquela preocupação, perguntamos ao Vandinho o que havia acontecido e por que ele não havia assoviado quando o Dr. Bartolomeu aparecera perto da entrada do sítio, como era o combinado. Sentamos nós três na calçada. Olhando com um ar assustado para mim e o Júlio, o Vandinho então começou a falar. Bem assim, eu estava de butuca, lá no meio do capim, exatamente como vocês tinham falado para ficar. Mas aí depois eu peguei no sono e acabei dormindo. Não sei por quanto tempo dormi. Só sei que de repente acordei assustado, com o barulho do carro do Bigodudo parado em frente da porteira. Eu vi ele saindo do carro e abrindo a porteira. Depois ele voltou para dentro do carro e começou a andar, indo para dentro do sítio. Eu tentei assoviar, mas não conseguia de tão nervoso que estava. Mas achei que vocês já tinham escutado o barulho do carro e iam correr de lá imediatamente. De qualquer forma, ainda fiquei escondido, aguardando se vocês iam aparecer.
Mas aí, de repente, eu comecei a escutar uns gritos e depois uns barulhos estranhos, parecidos com o de um cachorro bravo. Fiquei com tanto medo que saí de lá correndo e só parei quando cheguei em casa. Mas até agora aqueles gritos não me saem da cabeça. O que aconteceu lá? Como vocês saíram de lá? O bigodudo viu vocês lá? Não entendi nada. Vendo que o Vandinho estava muito afoito e assustado, eu, procurando acalmá-lo, então disse: Espera aí, Vandinho. Relaxa. Uma coisa de cada vez. Vandinho, nós temos que falar com você, complementou o Júlio. Sobre o quê? Então, contamos toda a história para o Vandinho, desde o momento em que nós entramos na velha casa do sítio até o último instante, quando voltamos da mata do Fundão até a nossa chegada em casa na manhã daquele dia. Depois de tudo esclarecido, o Vandinho falou: Estamos encrencados então. A gente precisa contar para o delegado sobre o Bartô Noel, falar com os outros. É aí que entra o problema, Vandinho, disse o meu primo. Gente adulta não ia acreditar em nós. Se a gente contar para o delegado que o doutor Bartolomeu é a fera, ele também vai querer saber o que a gente fazia lá no sítio à noite. E isso aí só pesaria a favor do maldito. Além de que, eu disse, as pessoas adultas, até nossos pais, ficariam do lado dele. E nós passaríamos por mentirosos. Ele é muito esperto e sabe disso. O Vandinho olhou para nós, depois disse: O que vamos fazer então, mãe? Vamos virar comida de lobisomem também? Indagou o Vandinho apreensivo. Claro que não, Vandinho, respondi. Mas vamos ter que esperar um pouco. Preste atenção, Vandinho. Então, explicamos tudo para o Vandinho, detalhe por detalhe, inclusive reforçando a importância dele manter segredo para seus pais e irmãos. Finalmente veio o sábado, e o tio Oscar apareceu naquela manhã fria e clara de junho. Então, o Júlio disse que a gente tinha uma coisa importante para contar, mas não podia ser dito ali. Como o tio Oscar tinha uma encomenda para entregar na lojinha de seu Horácio, ele pediu à tia Rita para que nos deixasse ir junto na sua caminhonete. Então saímos e fomos direto para a lojinha de seu Horácio. Feita a entrega, na volta, paramos na praça. Tio Oscar nos perguntou do que se tratava. Eu e o Júlio começamos a falar enquanto ele só escutava. Contamos a ele tudo o que tinha acontecido. E a sua reação foi mais do que tranquila. Mas o que é isso? Minha Nossa Senhora! Tio Oscar... Mas o Júlio nem terminou de falar, porque tio Oscar falou mais rápido. Eu até esperava isso de seu primo, mas você, Júlio, você mais velho, tem quase 16 anos, já quase um rapagão, você devia ser exemplo para ele. O senhor não entende. Ah, entendo sim, uai. E entendo que meus dois sobrinhos desmiolados andaram querendo se apossar de coisa alheia. Vocês dois sabem o nome que se dá para isso? É furto. Mas, tio, a gente já explicou que não trouxemos nada. Tio, a turma só queria dar uma lição por causa do Vandinho. Você prestou atenção na sandice que está dizendo, Nilson?
E a bolsa que eu e o Júlio vimos lá dentro da velha casa do sítio, então não conta? E o que tem isso? Sabe quem tinha uma bolsa igual àquela? Eliane, a filha de seu Gilson e de Dona Carmen. É verdade, estava toda manchada de sangue e em cima de um monte de roupas também manchadas de sangue. Não acha estranho? Sabe o que eu acho? Acho que vocês dois tiveram uma alucinação. Devia ser só um monte de pano velho. Mas não era não. Quer que a gente mostre para o senhor? Vamos até lá e mostramos. Não, moleque. Eu já sou bem crescidinho para ficar brincando de pega lobisomem. Deixa pra lá, Ju. É melhor deixar mesmo. Lobisomem. Acho que ele já deve ter se livrado da bolsa e daquelas roupas. Essa é a patranha mais absurda que já ouvi. E esqueço, isso é pura sandice. A recusa de tio Oscar em acreditar na nossa história foi um balde de água fria em cima das nossas esperanças de contar com sua ajuda. Eu e o Júlio nos entreolhávamos sem saber o que falar. O tio Oscar, vendo que estávamos quietos, quebrou o silêncio. Vocês estão tentando me dizer que um dos homens mais importantes e respeitados da cidade, que pode um dia até vir a ser prefeito, é um maníaco assassino? Tio, nós estávamos lá e vimos o que aconteceu. Vimos quando ele se transformou num lobisomem. Ah, minha nossa! Vocês realmente acreditam nisso? Acreditam? Nós vimos a bolsa da Eliane. É verdade, tio. Também tinha alguma coisa esquisita. Alguma coisa podre cheirando mal dentro daquela casa. Parecia igual uma toca de animal. Tio Oscar nada falou. Durante minutos ficou em silêncio, apenas matutando, como era de costume nessas ocasiões. Até finalmente, quando disse que falaria com o delegado José Leite para que desse uma investigada no Dr. Bartolomeu, mas de forma sigilosa, pois se tratava de uma suspeita muito séria que envolvia um homem importantíssimo da cidade. Mas quando tio Oscar foi à delegacia, descobriu que ele estava fora e só voltaria na segunda-feira. E como iria embora no domingo, não poderia esperar. Contudo, tio Oscar nos prometeu que quando retornasse a Pouso da Fé, no mês seguinte, falaria com ele. Até lá, vê se vocês dois não fazem besteira, tá bom? Apenas balançamos positivamente a cabeça concordando. Não havia muito o que fazer a não ser esperar. Passaram-se os dias, e a tão aguardada festa de São João afinal veio. Tio Álvaro sempre gostou daqueles festejos, e o frio intenso que sempre fazia nessas noites não lhe era empecilho. Ele curtia e se divertia, bebendo quentão, acompanhado do Miranda, Denizar e do Aurélio. Menos o Juca, porque estava começando a namorar com a Luciana, irmã mais velha do Nestor. Ela e seus pais estavam mais afastados da aglomeração barulhenta em torno da fogueira. Como gerro em potencial, o Juca tinha de fazer agrado com os pais dela, uma vez que eram bastante rígidos e conservadores, representando o papel correspondente e fazer-lhes companhia. O namoro era desse jeito naquela época. Bom, pelo menos em Pouso da Fé era. E voltando ao tio Álvaro e à turma da oficina, ele ria bastante das piadas sobre o pessoal de Goiás, lambaris e pescadores, contadas entre eles, e sempre sob o olhar vigilante de tia Rita e das suas respectivas esposas, para que não exagerassem na bebida.
A certa altura, o clima começou a ficar desagradável. Digo desagradável para mim e para o Júlio. Acontece que ele chegara ali. Ele, o doutor Bartolomeu, a maldita besta fera, sob sua máscara de cidadão ilustre e benfeitor de Pouso da Fé, sempre ao lado dos ilustres da cidade, cortejado pela população, pelas outras crianças, todos ignorantes quanto à sua verdadeira e monstruosa natureza. Contudo, eu e o Júlio sabíamos. Nós já sabíamos quem ele era de verdade. No mesmo instante, mesmo de longe, como se adivinhasse onde estávamos, olhou em nossa direção e nos encarou, sempre com aquele sorriso cínico e irritante. Mas por trás de toda aquela postura afável, civilizada, o seu olhar em nossa direção destilava puro ódio e sentimento de vingança. Nós, dois garotos intrometidos que acidentalmente descobriram seu terrível segredo e conseguiram escapar de sua perseguição de semanas antes, representávamos uma ameaça. Uma ameaça que precisava ser eliminada para sempre. Horas mais tarde, já em nosso quarto, sem conseguir dormir, eu e o Júlio conversávamos. Às vezes fico pensando que a qualquer hora ele vai entrar por essa janela do quarto e nos matar. Só não entendo porque ele não fez isso até agora. Eu entendo e sei porquê, Júlio. Eu disse tentando tranquilizar o Júlio. Pense comigo. Ele é um lobisomem, ele é uma fera. Mas agora é lua nova. Ele é esperto e só está esperando pela próxima lua cheia. Ela só acontecerá no mês que vem. Ele sabe que, como homem, não pode fazer nada, mas como lobisomem, pode fazer o que bem entender, inclusive nos matar. O maldito vai tentar isso, e tenho certeza que na próxima lua cheia. E o que fazemos agora? Ainda não sei, João, mas a gente só vai ficar sabendo quando o tio Oscar vier. O tio Oscar finalmente veio. Como havia prometido, foi até a delegacia conversar com o delegado José Leite. Essa é a história mais maluca que já ouvi em toda a minha vida. Tio Oscar, meio desconcertado, meio constrangido, respondeu: Eu sei. E você acredita nisso? Tem ideia do que está me pedindo, Oscar? Acusar um dos homens mais importantes e de reputação ilibada de Pouso da Fé, sem provas e baseado numa história fantasiosa de dois garotos sobre um monstro, é algo muito complicado. Sem contar que posso responder na corregedoria de polícia e perder meu cargo. Não estou afirmando que ele seja um lobisomem, ou que exista algum lobisomem andando por aí matando pessoas. Assim como você, acredito que esses crimes estão sendo perpetrados por um maníaco. Também não estou afirmando que ele seja esse maníaco, tampouco estou querendo desabonar sua ilibada reputação. Como um velho amigo de farda, só estou pedindo para dar uma olhada no doutor Bartolomeu. Ninguém precisa saber. Está bem, Oscar. Farei isso pessoalmente, como um favor pelos velhos tempos. Obrigado, José. Então, passou-se uma semana desde aquela conversa. Quando o tio Oscar retornou para falar com o delegado, adivinha o que aconteceu? Ninguém mais ouviu.
Segundo o escrivão de polícia, havia 4 dias que o delegado não dava as caras, sendo que ninguém sabia de seu paradeiro. Simplesmente desaparecera. Mas eu e o meu primo já desconfiávamos. Tá vendo, tio? O senhor acredita na gente agora? Nilson, pode existir uma dezena de motivos para isso. Não, existe apenas uma. E o senhor agora sabe, só não quer admitir. Desde que o delegado foi investigar, ele desapareceu sem deixar nenhum vestígio. O senhor não acha isso estranho? Ele de alguma forma descobriu que o Dr. Bartolomeu é o lobisomem, tio. E ele é a fera. Tio Oscar viu que eu falei com uma simplicidade tão arrepiante que quase estava convencido. Então o que você quer que eu faça? Tio Oscar me perguntou. Então, antes de responder, retirei de meu pescoço minha medalha de batismo. Quero que transforme isso numa bala de prata. O Júlio fez o mesmo. Toma, pega a minha também. Em todas as histórias dos gibis, em todas as lendas sobre lobisomem que eu havia lido, e apesar de divergirem em alguns detalhes, todas tinham um ponto em comum. É preciso usar prata para matar um lobisomem. A gente não podia se arriscar. Vocês não desistem, né? Tio, nós sabemos o que vimos. Nilson me mostrou que nas histórias dos gibis, a pessoa que vira lobisomem só se transforma quando a lua é cheia. Mas talvez ele seja assim o tempo todo. Se transforma quando a lua é cheia. A pessoa fica mais louca. Por que vocês então não me contam como o Dr. Bartolomeu passou a virar lobisomem de uma hora para outra? Isso não sei. Vai ver que nem ele mesmo sabe. Júlio. Mas a gente sabe que ele vem atrás de nós. Acho que até do Vandim. Porque sabe que descobrimos o seu segredo. E acho que ele vai esperar até a lua ficar totalmente cheia. Assim não haverá nenhum Dr. Bartolomeu. Apenas uma fera sanguinária. Eu acho que vocês ficaram loucos. Talvez, eu disse. Mas pense como o senhor se sentirá se receber um recado avisando que estamos mortos em nossas camas, despedaçados. O senhor quer carregar isso em sua consciência, tio Oscar?